Glória divina e trina ternura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus queridos fiéis, queridos ternureiros, ontem celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus e hoje a festa do Imaculado Coração de Maria. Uma festa que foi estabelecida pelo Papa Pio XII em 1944, durante a última Guerra Mundial. Bem, deste Evangelho, quando Jesus aos 12 anos, não vamos dizer fugiu de casa, mas sem avisar os pais, ele ficou em Jerusalém, os pais voltaram para Nazaré, e sempre durante o dia, primeiro dia, bem, o garotinho deve estar lá na frente com as crianças, naquela caravana. Mas à noite procuraram, não viu o menino nada. Voltaram a Jerusalém e depois de 3 dias o encontraram no templo. E nós temos aqui um medalhão, uma pintura maravilhosa, quando chegam os pais lá no templo e Jesus discutindo com os sumos sacerdotes. Bem, eu vou ficar só com esta última palavra do Evangelho que diz: e Maria conservava todas estas coisas no seu coração. É a segunda vez que encontramos isso no Evangelho, como quando em Belém comentavam sobre Jesus, uma criança, o que podiam comentar? E Maria, vendo a admiração deles, um dia eu vou entender, guardava no seu coração. Bem, muitas vezes, comentando este Evangelho, eu dizia, os pais, aliás a mãe, cuida tudo dos filhos, né? E a Lu que cuidava quando era pequenininho, às vezes Samuel deixava um tênis para cá, outro para lá, a mãe cuida. Mas, muito mais, esta frase diz, cuidava no seu coração tudo o que acontecia, diz, um dia vou entender, agora não entendo, mas vou guardando. Imaculado Coração de Maria é um adjetivo que, propriamente na Bíblia, nós não temos este adjetivo. Temos a palavra compungidos, corações transpassados, são muitos, até eu tenho um livro sobre isso, sobre o coração. Coração transpassado, compungido, humilde, aberto. Coração, é curioso, coração sincero. Vocês já viram, às vezes a face diz uma coisa, mas o coração está em outro lugar. Os lábios dizem uma coisa, o coração não é sincero. Às vezes a gente faz gestos assim, mas não é o que tem no coração. Então, quando falamos de coração, lembramos o Salmo 50, dai-me um coração novo. Mas tem vários, coração habitado, viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Coração luminoso, coração jubiloso. E é curioso que uma espada abriu o coração de Jesus, mas antes já tinha aberto o coração de Maria. Lembra? O velho Simeão que diz, a ti uma espada transpassará a alma. A alma, o coração, né? Depois na iconografia, até mesmo nós no santuário eucarístico, no vitral, tem os 2 corações transpassados pela lança. O coração de Jesus e o coração de Maria. O que nós podemos deduzir de tudo isso? Talvez vamos ficar com este adjetivo dos Atos dos Apóstolos. Coração compungidos. No dia de Pentecostes, Pedro fala e todos sentiram o coração compungido. O que significa? É como se
uma agulha entra no coração, abre. Na verdade, a espada, a espada fere, mas a espada também abre novos caminhos. Este é o significado, coração aberto à palavra de Deus. E nós sabemos que os caminhos de Deus passam através da cruz. Vocês já repararam? O pinhão, para brotar, tem que se esvaziar. O grão de trigo tem que morrer. E é curioso que depois o trigo, né? Vocês estão vendo que nós temos aqui também sempre esta simbologia bonita. Deste lado estão os grãos de trigo. O trigo é moído para formar a farinha. E já o pai dizia a Bernadette, mais o trigo fica moído e mais a farinha fica melhor. E depois esta farinha é amassada e colocada no forno e queimada, e cozida, e vai. E quando chega o pão, ainda o último sacrifício, vamos dizer, este pão deve ser repartido. Uma vez eu dizia isso às crianças, e agora que chegamos com o pão, vamos comer. Eu disse, não, vamos repartir entre nós e quem está precisando. Mas eu gostaria de concluir com uma experiência pastoral sobre este tema, que o coração deve ser transpassado. O coração, como um grão de trigo, deve ser moído. Ou antes ou depois, Deus dá chance para todos nós. Eu, nos primeiros anos de ministério, trabalhava numa paróquia, ao lado de uma outra bem maior, e o bispo queria dividir aquela paróquia, fazer duas paróquias, fundar uma nova paróquia. O pároco, que era considerado o mais santo, o mais zeloso da diocese, era um fenômeno. Eu conheci este padre extraordinário, um pastor, visitava doentes, fazia tudo, elogiado. Mas chegou um momento de ser moído. E o bispo diz, padre, vamos fazer 2 paróquias. Como 2 paróquias? Eu estou cuidando. Pergunta aos paroquianos. E os paroquianos todos a favor do padre. Mas o bispo via que era necessário fazer 2 paróquias. A cidade estava crescendo e ele nunca aceitou. Um homem dedicado, zeloso, inteligente, todas as qualidades que podemos imaginar. Mas ele não aceitava. Eu estou cuidando? Mas que é isso? E vocês sabem que o bispo teve que recorrer às formas jurídicas mais radicais. Nomeou um novo pároco naquela paróquia onde ele estava, porque não era possível dividir a paróquia, e ele não aceitou. E o Papa teve que, o bispo teve que recorrer ao Papa, para que ele se dobrasse. Bem, este padre depois, no final, teve que sair da paróquia, e eu já estava no Brasil, eu fui visitá-lo lá na Itália, e eu vi que ele tinha mudado, idoso, doente, cego, e ele disse, me coloco diante de Deus, o que não aprendi em toda a minha vida, aprendi no final. Deus me moeu na última hora. Eu digo isso sempre, vamos aceitar as moídas que Deus nos manda, para não chegar depois a uma mais pesada que não sabemos aceitar. Mas todo dia Deus manda moídas, doem, a espada fere, o coração é compungido,
mas é o caminho do Senhor. Como foi o coração de Maria? Coração imaculado. Mas tinha sido já pelo Simeão, tinha profetizado que a ti uma espada transpassará o teu coração. Quantos sim Maria teve que dizer depois? Você lembra? Vai no Egito, volta. Depois se despede do filho. O filho foi para a missão. Maria acompanhava em parte. E no final, no Calvário, a última espada que transpassou o coração de Maria. Até existe no devocionário, na religiosidade popular, a devoção às 7 dores de Maria. E alguém me pergunta, padre, quais são as 7 dores? Ele diz, não, mas são mais de 150. Eu dizia, para dizer que cada dia nós temos alguma cruz para carregar. De tudo isso vamos apresentar diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.